Gravação iniciada. Muito obrigada. Dando continuidade à sessão da tarde do dia 6 de agosto, vamos agora retornar aos processos do dia 4 e vamos iniciar no processo de número 20, de relatoria da conselheira Amélia, a recorrente à Fazenda Nacional interessada em imobiliária Feroz. Só está com a palavra, conselheira, quando estiver pronto. Aqui eu acho que é bem tranquilo, é um caso de aplicação da súmula 105, o recurso é da Procuradoria contra acórdão que foi dado provimento parcial por maioria de votos para excluir as multas isoladas. Então, ela entrou com um recurso especial contra justamente essa exclusão da multa isolada em concomitância com a multa de ofício. O recurso foi admitido, devidamente intimado, a contribuinte apresentou contrarrazões, pugnando primeiramente pelo não conhecimento e no mérito pela manutenção do acórdão recorrido. Então, aqui, tratamos aqui de um auto de infração referente ao ano calendário de 2002, né, que foi exigido imposto de renda e contribuição social, multa de 75% e multa isolada. A DRJ manteve o lançamento, manteve apenas uma parte das multas isoladas relativas aos meses de janeiro a novembro de 2002. A parte exonerada decorreu de um erro de cálculo da fiscalização. E o acórdão recorrido, por sua vez, afastou o lançamento da multa isolada em concomitância com a multa de ofício. Pode resumir, relatora, matéria conhecida, vamos em frente. Exatamente. Então, aqui eu não estou conhecendo, aplicando, então, aqui o parágrafo 3º do artigo 67. Ok. Conselheiro André? Parabenizo a relatora pela objetividade e a acompanho. Conselheira Lívia? Acompanho. Conselheira Edelia? Desculpa, só que não são as mesmas infrações, né? A falta de recolhimento estimativo é bem superior à falta de recolhimento do imposto de renda. E isso faz diferença para mim, acho que é só para mim que faz diferença. Vou divergir para conhecer. Ok. Conselheira Viviane? Eu acompanho a relatora, não conheci. Ok. Conselheiro Tozelli? A relatora, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora. Ok, eu também. Negado conhecimento por maioria. Vencida a conselheira Edeli. Ok. Vamos passar para o número 21, também da conselheira Amélia, Adria Alimentos do Brasil. Esse caso aqui de tratar da denúncia espontânea, né, aí houve aqui no caso a compensação, a gente já discutiu bastante aqui o voto vencedor. O recurso é do contribuinte contra o acórdão que foi negado o provimento de recurso por voto de qualidade. O voto vencedor foi da conselheira Edeli. Despacho de admissibilidade deu seguimento e a PGFN apresentou as devidas contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido. Nesse caso aqui também, após a juntada das contrarrazões, houve um memorando da PFN do Ceará, que relata acerca de uma ação judicial proposta pela contribuinte já transitada e julgado,
em que foi reconhecido o direito à abstenção da cobrança de multa moratória nos casos de denúncia espontânea, desde que não tenha havido anteriormente qualquer procedimento administrativo de apuração por parte do fisco, no tocante aos tributos declarados em atraso, e que o pagamento seja efetuado integralmente com juros e correção monetária, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação nos termos do RESP 149022. As folhas 607 foi juntado o despacho do CEOD, que informa que este processo foi um dos que o interessado arguiu em juízo, que não foi observado o cumprimento da ação judicial referida, já que a multa foi aplicada dos débitos compensados. O contribuinte nem menciona essa ação judicial. Acho que o conselheiro André não está. Ah, tá aí, tá. Pode ir em frente. Quanto com relação ao conhecimento, a análise ressalva por parte da PGFN, então eu adoto essas leis do despacho de admissibilidade. Então, o presente processo contém a apreciação de 5 perdicomps, né, por meio eletrônico baixados para tratamento manual, cuja compensação ocorreu com base em direito creditório oriundo de pagamento indevido a maior. O direito creditório foi integralmente reconhecido, mas insuficiente para extinguir a integralidade dos débitos, por 2 motivos: a existência de um débito em duplicidade e a aplicação da multa de mora sobre as dívidas já vencidas no momento da apreciação do perdicomp. O interessado manifestou-se levando a autoridade administrativa a proferir um novo despacho, permitindo ao contribuinte cancelar a informação relativa ao débito confessado em duplicidade, determinando a exclusão do estado débito e mantendo a multa de mora. Então, ficou só a questão da multa de mora. As folhas 184, a autoridade administrativa emitiu um novo despacho, determinando a exclusão, esse despacho novo, né, determinando a retificação do procedimento de compensação e a continuidade da cobrança dos débitos não compensados. Após realizadas as rotinas de compensação em função da multa de mora contestada pelo contribuinte, permaneceu o saldo devedor de 7.000, referente ao débito de CSLL. Quanto ao mérito da questão, registra-se que o montante de direito creditório alegado pelo contribuinte foi integralmente conhecido pela unidade de origem, motivando a homologação da compensação tendo emitido o crédito concedido. Ocorre que havia débitos informados pela compensação com data de vencimento anteriores ao dia da entrega dos respectivos perdicomp, sobre os quais incidiu a multa de mora de 20%, fato que propiciou, após os cálculos de mais procedimentos de compensação, a permanência de uma parcela restante do débito cuja compensação não foi homologada, e é exatamente contra essa parte da compensação não homologada que o contribuinte se insurge, apresentando a manifestação de conformidade com base nos argumentos. Então, a DRJ manteve o despacho decisório, favorecendo a exigível a parcela da multa moratória. Chegando ao CARF, houve diligência a fim de se verificar se os débitos confessados no perdicomp não foram informados em DCTF, antes da emissão dos pedidos de decomp, ou se houve qualquer procedimento de ofício para exigi-lo. E assim concluiu a autoridade fiscal. Como se vê nos períodos de hora subanálise, o contribuinte declara menor ou não declara nada, paga integralmente o débito declarado e depois retifica para maior, quitando ou compensando antecipadamente ou concomitantemente o débito, mediante decomp, hora em foco e antes de iniciado o procedimento fiscal de cobrança. Em suma, resta configurado que o contribuinte, à data de transmissão dos perdicomp, de que hora se cuida, não havia declarado DCTF os débitos que foram compensados, nem havia sofrido anteriormente procedimento de ofício para exigi-los. O acordo, recorrido em seu voto vencedor, negou o provimento e recurso voluntário no sentido de que a denúncia espontânea pressupõe o pagamento dos débitos e não a extinção por compensação homologada. Aqui eu estou tratando acerca da ação judicial acima mencionada, no primeiro momento até deve ser aplicado este processo como mencionou o despacho, porém o próprio recurso especial interposto pelo contribuinte demonstra que a discussão ultrapassa a questão determinada pela ação judicial. Ou seja, a ação judicial resolveria se fosse o pagamento em dinheiro, em que pese ela não fazer a distinção, como menciona o RESP. Não a compensação, que é a discussão central aqui. Então, aí já dentro daquilo que a gente já tratou do artigo 138, né, eu entendo que a compensação apresentada antes de qualquer procedimento fiscal extingue a obrigação tributária, e nesse caso ainda sequer a DCTF havia sido apresentada, entendo que ela deve ser aplicada, e eu trago aquele voto do do conselheiro Fernando Brasil, o 004448, né? E aí conheço do recurso especial e no mérito dou-lhe provimento. É o voto. Conselheiro André quer falar. Pois não, conselheiro.
Senhora presidente, é questão de ordem, é essa ação judicial aí. Eu entendo que tem comunicação, tem repercussão aqui no litígio. E aqui a concomitância está caracterizada. Súmula é 1 ou é 2 do CARF? Eu abro essa questão de ordem aqui. A súmula 1, né? Aqui eu vejo uma repercussão clara. Tá? Claríssimo. Então, assim, para devida vênia, eu entendo, né, dentro da minha acepção do que é concomitância, né, sei que os colegas têm outras interpretações, mas nesse caso aqui eu abro essa questão aqui, assim, uma primeira discussão, tá? Mas já adiantando que aí realmente eu vou sugerir uma votação preliminar para presidente. Ok, conselheira Edeli quer falar, pois não? Também a contribuinte, ela vinha com essa discussão, né, essa discussão aqui é precedente nesse processo anterior, mas em 2010 ela entra com a ação declaratória, tem sentença favorável, e há um questionamento da DRF, né, para a Procuradoria, no sentido de se a sentença alcança também compensação, e uma arguição de descumprimento, aparentemente, da decisão, que o juiz resolve dizendo que para compensação também se aplica as premissas de denúncia espontânea que ele colocou se o débito não foi declarado antes em DCTF, foi objeto de compensação, então ele afasta a exigência da multa de mora. Isso finaliza em 2017, né, essa manifestação judicial. A última decisão, a informação retorna com a informação da Procuradoria. O trânsito em julgado está em 2013 e a Procuradoria informa que alcança a compensação de débitos, informa para a Receita em 2017. Tem essa informação dele da compensação, isso que eu não achei, por isso que eu fiz essa distinção. Vou te falar, aqui, depois tem a ação, está aqui nesse conjunto que começa na página 549. Aí tem o questionamento da Receita para a Procuradoria, perguntando se alcança. Aí na página 687 digital tem a decisão em sede de execução. Divergem as partes sobre o alcance do título judicial, se alcançaria compensação ou não. E aí o juiz vem aqui no final, portanto, deve ser afastada a cobrança da multa de mora nos casos em que a parte autora efetuou a compensação de débitos confessados antes da entrega da DCTF ou de qualquer procedimento fiscal. Esse é o esclarecimento do juiz em sede de execução já em 2017. E aí a Procuradoria responde para a Receita, na sequência tem a transcrição dessas informações. O entendimento exarado no processo judicial está de acordo com as regras processuais e o efeito da coisa julgada se operou, ainda que o curso do processo tenha sido equivocado, uma vez que se entendeu que se tratava de mero pedido de denúncia espontânea pura e simples com dispensa de recorrer. Dessa forma, considerando que o trânsito ocorreu em 2013, não há mais prazo para propositura de rescisória. Ante o exposto, cumpre integralmente a decisão transitada julgada, aceitando como pagamento da denúncia espontânea tanto pagamentos como DARF por compensação. Então, só confirmando as datas. Que é uma compensação feita em 2004, a ação judicial é proposta em 2000. Já perdi essa data. A ação judicial é proposta em 2011. Transita em julgado em 2013. Então, não podia estar, nada disso podia, esse processo não podia ter sido nem decidido nas instâncias, vamos ver quanto que a DRJ decide, talvez não tivesse ainda, mas
E o mais curioso é que o contribuinte não menciona nada, essa informação veio pela Procuradoria, né? Inclusive ele juntou até os memoriais aqui agora, né? Doutor André, só congelou de novo. Vamos aproveitar esse tempo, se eu retornar. O recurso voluntário é de 2010, né? Ele é anterior à propositura da ação judicial. E essa contribuinte foi incorporada, né? Qual que é a relação dela? Ela era... Eu conheço porque ela era da minha cidade, né? Estou achando esquisito a coisa dele para o Ceará, né? Não disse nada, tanto que a ilustre relatora do acórdão recorrido, a redatora, decidiu a matéria, né? Tranquilamente. Mas aqui nessa decisão aqui de 2017 fica claro que ele está aplicando a compensação também, né? Sim, na verdade a decisão é de 2013. Em 2017 é só confirmação pela Procuradoria de que não era mais possível apresentar rescisória e que a decisão alcançava a compensação também. Agora, no recurso especial em 2016, ele deveria ter noticiado a ação judicial, porque aqui já é a sucessora apresentando o recurso especial, né? Já mantendo a discussão administrativa de algo que já estava submetido à ação judicial. Não, e nesse memorial ele traz até, eu entendo dos recentes julgados aí da Câmara Superior, meio que já é no sentido de que o entendimento de que a compensação não teria o mesmo sentido de pagamento, né, não se aplicaria a denúncia espontânea. Mas agora ele não menciona a ação no memorial. Bom, vou pedir para os senhores para a gente tentar, então, ver se consegue uma vista, para a gente prosseguir no julgamento e depois a gente retorna esse processo. Minha sugestão é, ou a gente resolve... Pode falar, doutor André. Sim, a respeito da questão de ordem suscitada, eu não necessitaria de vista. Então, assim, eu posso propor, eu abro a questão de ordem para a colegiada apreciar se há concomitância ou não, e eu entendo que há.
E aí eu passo para os demais colegas que aí vão referir o seu entendimento. Então, assim, eu posso abrir, então, pode ser assim? Eu abri, Pode, porque a gente objetiva. Doutora Amélia, pois não, você quer falar, doutora Amélia? Não, eu acho que eu vi a ação judicial, mas no meu entendimento inicial era de que ele só estava contemplando o pagamento, e aqui a discussão tratava da compensação, mas realmente, olhando esse documento que remete aí a uma decisão anterior, ele é bem claro no sentido de que a compensação também abrange, então eu acho que tá clara aí a concomitância, né, então seria para não conhecer diante da concomitância, né. Então a senhora vai reformular, então, sua posição? Sim. Vai aderir ao proposto pelo doutor André? Isso. Tá, doutor André, por favor. Então, seria só para tentar construir uma solução, não sei se seria uma perda de objeto do recurso especial, acho que a gente pode construir assim, ou aí é um debate para a gente poder encontrar uma maneira de construir esse não conhecimento, quer dizer, aqui parece que perdeu o seu objeto, né? Doutor Edeli. Mas aí, pois não, pode concluir. A construção dessa solução. Perfeito. Doutor... Não é isso, a gente tentar trabalhar uma construção processual para não se conhecer. Perfeito. Porque a gente está em recurso especial, né? Então... Exatamente. Doutor Edeli, pois não. A aplicação da súmula 1 importa a renúncia. Então, não conhecimento em face da renúncia decorrente da ação judicial, por aplicação da súmula 1. Ok. Doutora Amélia, a senhora vota dessa forma? Pois não, doutora Edeli, a senhora quer falar de novo? Não, foi sem querer. Tá. Então, a senhora vota conforme a proposta do doutor André, doutora Edeli? Sim, para não conhecer. Não conhecer, com base na súmula 1. Sim. Tendo em vista a concomitância, né, entre a ação judicial e o processo administrativo. Doutor André, como vota? Não, perfeito. Então, com base no que a doutora Edeli colocou e a doutora Amélia confirmou, só para a gente poder deixar bem delimitado, né, as razões, né, então seria, tudo bem, a súmula 1 importa na renúncia de todos os recursos, né, então seria esse o fundamento para o não conhecimento do RESP. O senhor acompanha, então, a relatora? É isso, a relatora. Perfeito. Nesses termos. Perfeito. Da conselheira Lívia. Eu concordo com a relatora se no voto de não conhecimento ficar bem claro que o caso da contribuinte se encaixa nesse caso. Então, porque a proposta da ação judicial é abstenção de cobrança da multa moratória se não tiver havido anteriormente qualquer procedimento administrativo, se o tributo não tiver declarado, não sei o quê. Então, a gente dizer aqui, esse caso é exatamente, não houve cobrança administrativa anterior, o tributo estava declarado, então é o caso exatamente que ela está pedindo lá, para não ter discussão de, mas ela declarou ou não, esse caso será que se aplica ou não, entendeu? Na unidade preparadora dela falar, não sei se eu vou aplicar aqui. Então, só esse conteúdo de mérito, querendo ou não, no não conhecimento. Porque é só assim que eu não conheceria, por exemplo. Pois não, doutora Amélia, pode falar. Acho que esse caso, ele é bem claro, porque inclusive teve a diligência, né, logo depois antes do acórdão de recurso voluntário, confirmando todas essas informações. E o ponto ficou justamente na questão pagamento e compensação. Então, eu acho que aqui, com essa decisão judicial, ela é bem clara, né? Conselheiro André, depois conselheira Lívia. Não, tá. Nós já discutimos a questão da súmula 1 em outras oportunidades, e eu tenho, eu acho que talvez não compartilhemos da mesma interpretação em termos da concomitância. Eu entendo que a concomitância ela tem mais, ela guarda um paralelo maior com o Instituto da Continência lá do 56 do CPC, que ali é quando você tem uma identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas sendo que o pedido de uma, por ser mais amplo,
abrange o da outra, tá? Eu não busco uma outra linha que entende que tem que se buscar a identidade precisa, fática, plena, tá? Não é a minha linha. Então, assim, eu vou então fazer uma declaração de voto para consignar esse meu entendimento, tá? E aí eu não sei como que a relatora vai então encaminhar, porque se for pela plena identidade, né? Então aí realmente eu não vai ser não seria o meu entendimento, tá? Então é só para deixar registrado. Tá, vou conceder a palavra à doutora Lívia, doutora Edeli, muito brevemente vamos solucionar, vamos. Doutora Lívia. A colocação não é nem de plena identidade, não estou indo para aspecto jurídico, não, eu estou indo eu quero resolver o problema, eu não quero que isso aqui dê mais problema depois. Então, e eu não estou incluindo nenhum conteúdo decisório nesse não conhecimento, porque, como a Amélia disse, isso tudo já foi decidido. Eu só colocaria aqui as premissas do não conhecimento só para esclarecer para a unidade preparadora que não é para ficar cobrando desse contribuinte isso. E para isso ficar claro, só por isso, para resolver, para isso aqui não virar um problema depois por causa de mau entendimento de palavras, só isso. Okay. Mas juridicamente eu aceito qualquer coisa, desde que fique claro que não é para cobrar. Ok, conselheira Edeli, por favor. É bem claro que o meu posicionamento é distinto do da conselheira Lívia. Para mim, a questão se resolve no plano processual. O pedido da contribuinte no recurso especial declare que não cabe multa de mora em decomp entregue em atraso, que se caracteriza a denúncia espontânea em face de compensação. Esse é o pedido. Então, ela não poderia deduzir esse pedido em 2016 administrativamente, porque ela já levou a questão ao âmbito processual. Então, não preciso dizer mais nada nesse processo. Esse órgão julgador aqui não é competente para apreciar a questão. Se vai ser cobrado ou não vai ser cobrado em virtude das consequências práticas, a delegacia é que decide isso. A questão aqui, para mim, ela é exclusivamente processual em virtude da concomitância. Perfeito. Doutora Amélia, qual será o seu voto para a gente poder iniciar a votação? Aqui eu entendo que houve a concomitância, porque na ação judicial que ela propôs, o pedido foi exatamente isso: declare-se a denúncia espontânea que foi quitada por meio de uma compensação. Né? A minha dúvida inicial é que a decisão judicial ela tratava só do pagamento, por isso que eu não estava aplicando. Mas diante dessa decisão aqui, que remete à decisão inicial, ela é bem clara. E ela iguala a compensação. Então, eu entendo que a concomitância aqui é clara. E eu acho que essa questão da Lívia com relação à cobrança ou não, a própria delegacia que trouxe essas informações, né? Não foi nem por conta do contribuinte. Então, ela já tinha eu acho que ela já tinha essa dúvida, por isso que trouxe. Né? Ok. Então, o voto vai ser nesse sentido. Ok. Doutor André, como o senhor vota? Com a relatora, mas aí eu vou inserir a DV só para deixar clara a posição, mas eu acompanho a relatora. E agradeço a relatora pela compreensão e por privilegiar o debate, tá, relatora? Muito obrigado. Doutora Lívia, como vota? Acompanho pelas conclusões. Ok. Doutora Edeli? Com a relatora. Doutora Viviane? Com a relatora. Doutor Tozelli? Acompanho a relatora. Doutor Caio? Só esclarecendo que, analisando até os memoriais trazidos pelos contribuintes, eu achei que o que ia ser, pelo contribuinte, o que ia ser travado aqui, realmente ia ser a questão do mérito, mas, como a Amélia muito bem trouxe, foi trazido um fato impeditivo, né, de jurisdição pela própria delegacia, e como ela mesma concluiu, acho que a gente não pode ir de forma contrária a essa constatação, então, acompanho a relatora. Ok, doutora Edeli quer falar? Pois não, doutora Edeli? Só quero pedir declaração de voto, já que eu sou o recorrido que decidi algo que já estava discutido judicialmente. Ok. Doutora Lívia, pois não?
Tá. A contribuinte tomou ciência desse documento, porque a gente vai estar decidindo com base no documento juntado pela PFN que a contribuinte, eu não sei se ela tomou, por mais que seja um documento da própria contribuinte, ela pode ter algo para dizer sobre isso, não? Sei lá, essa ação não abrange esse caso, enfim, ela pode ter alguma coisa a dizer, só uma questão de ordem também. Bom, eu voto com a relatora. A questão da intimação, provavelmente, a doutora Lívia, pois não? Não, é questão de ordem, se a contribuinte não tomou ciência e a gente está decidindo com mais um documento juntado pela Procuradoria que a contribuinte não tomou ciência, eu acho grave Pois não, doutor Tozelli e doutor André. Doutor Caio. Acho que, assim, na dúvida, existe um remédio de voto que é a resolução. Se algum conselheiro tiver alguma dúvida de esclarecimento, que se peça uma resolução. Senão a gente não vai dar fim nessa votação. Pois é. Doutor André e depois doutor Caio. Compreendo a preocupação da doutora Lívia, mas aqui nós estamos diante de uma ação movida pela própria contribuinte em sede de poder judiciário. Há uma presunção aqui de que ela tem ciência dos atos que ela pratica, né? Assim, realmente, e mais, a contribuinte, diante de um silêncio que ela impôs aos autos do processo administrativo, evidencia-se que, em tese, ela induziu a erro uma série de instâncias do processo administrativo aqui nos presentes autos. A própria doutora Edeli demonstrou a preocupação, mas eu faria o mesmo que ela. Não tem notícia nos autos de uma ação judicial, quer dizer, eu sou parte no processo administrativo e não dou notícia dessa minha ação também junto ao Poder Judiciário. Então, assim, olha, sinceramente, eu realmente me escapo, apesar de compreender a preocupação da doutora Lívia, mas nesse caso aqui, com toda franqueza, não consigo vislumbrar essa necessidade de dizer para a contribuinte que tem uma ação judicial que ela mesma impetrou, tá? Então, assim, eu entendo que não seria necessário. Doutor Caio, depois doutora Lívia, e vamos encerrar a votação. Olha, não, eu entendo, eu estava analisando agora, só uma coisa, doutora Lívia, quem juntou não foi a Procuradoria, eu acho que tem uma certa diferença, foi a delegacia, ok? Foi um ofício que realmente comunicou à delegacia, porque era a jurisdição desse contribuinte, os efeitos daquela decisão judicial. Existe, na minha opinião, essa diferença, existe oficialidade, ok? Aqui é a administração tributária, e não a Fazenda Nacional como, vamos por assim, litigante processual. É bastante diferente. Ok? Então, trazendo esse fato, e como eu digo, é um fato impeditivo de jurisdição. Nisso, doutor André, eu concordo com ele que existe uma presunção de validade, porque a comunicação não é isso que eu quero dizer, não é um mero argumento da Procuradoria da Fazenda Nacional. Aí eu concordo totalmente com a Lívia, mas não é o caso. Foi uma informação de órgãos da Secretaria da Receita Federal, inclusive informando a delegacia de competência desse contribuinte dos efeitos dessa sentença. Então, não é uma questão de debate de argumento processual, uma questão é um fato que está sendo trazido. E, por fim, eu só discordo do doutor André que eu acho que o silêncio do contribuinte, objetivamente, é só o silêncio. E a indução a erro, eu acho que você precisaria ter uma ação, eu acho que isso é muita especulação, até porque os patronos são diferentes, tá? Então, eu acho que aí não existe necessariamente essa coisa da indução, às vezes é só uma mera falta de comunicação, tá? O patrono da ação judicial é um e o patrono aqui é outro. Então, era só isso que eu queria registrar, mas mesmo assim acompanho a ilustre relatora. Seus conselheiros, temos uma pauta extensa ainda. Doutora Lívia, vamos terminar com a sua fala, por favor. Não presumo também do silêncio, porque eu não posso inferir inferir coisas do silêncio. Patronos diferentes, enfim, a empresa pode ter alguma coisa a dizer sobre isso. Como o Ciort disse, o Ciort veio dizer, como está relatado,
que continuou-se com essa ação porque exatamente era uma do que ela alega descumprimento, que foi cobrada a multa a despeito da ação judicial. Então, assim, o contribuinte tem alguma coisa a dizer sobre isso, e a gente está decidindo com base num fundamento que o contribuinte não foi ouvido para dizer, porque concomitância nunca foi a matéria desses autos. Então, a gente vai estar decidindo com base em concomitância, que é uma coisa que surgiu agora, num documento novo, ninguém perguntou para o contribuinte, e aí, por que você não trouxe esse documento? Ele pode ter alguma coisa a falar? A senhora pode fazer a declaração de voto. A senhora pode fazer nesse sentido, se a senhora achar interessante, porque aí a gente já fica com a sua posição já registrada, né? E aí, de qualquer maneira, com o voto da doutora Amélia, a unidade de origem vai cientificar o contribuinte e ele vai saber da própria ação que ele mesmo interpôs, né? Eu acho que fica mais tranquilo dessa forma, né? Então, vamos proclamar o resultado. Negado conhecimento por unanimidade, doutora Lívia foi pelas conclusões, a declaração de voto vão prestar doutor André, doutora Edeli, doutora Lívia, está correto? Isso? Eu não sei se... Eu não sei mais se eu não conheço, porque tá vencida na questão de ordem, eu acompanho a relatora nas conclusões, né? Porque para mim é uma questão de ordem, eu acho que esse documento tinha que voltar para o contribuinte se manifestar sobre ele. Eu vou ficar vencida na questão de ordem e aí eu acompanho a relatora no conhecimento. Doutor Tozelli e doutora Edeli. Doutora Lívia, não seria caso de resolução, quando você está com alguma dúvida, você teria que converter o julgamento em resolução. Então, na verdade, você não vai votar pelo conhecimento ou não. Né? Você vai converter para que seja feita essa diligência. É converter o julgamento em diligência. Eu vou ficar vencida nessa proposta. E por isso eu vou ter que votar o conhecimento. Conselheira Edeli, por favor. Que a gente precisa evoluir. Vamos, conselheira Edeli. Tá mudo. Isso se resolve submetendo a votação a prejudicial que a Lívia coloca de resolução, e aí registra essa votação, vê se realmente ela fica vencida e procede. Tá bom. Doutor André, vamos lá. Não vai escurecer. Não, é só uma dúvida até para agilizar o julgamento. Não só para agilizar, como também para a gente seguir o regimento. Essa proposta de resolução, a presidente, ela pode acatar ou não, pelo que eu entendo. A presidente, ela pode considerar prescindível e já passar a votação, ou não, ela é uma proposta que é vigor. Nós estamos no colegiado, vamos fazer a votação. Só para saber, então, não acompanha, doutora, divirjo da resolução. Alguém concorda com a resolução proposta pela doutora Lívia? Vamos agilizar por conta do tempo. Divirjo. Todos divergem? Todos vão divergir da doutora Lívia? É isso? Tá. Então, todos divergindo da doutora Lívia na proposta de resolução. Ok. Então, vamos lá, continuidade. Então, proposta de resolução, vencida doutora Lívia na resolução, vamos dar continuidade. Doutora Amélia não conhece do recurso, certo? E doutor André, todos já votaram pelo não conhecimento. Doutora Lívia, a senhora acompanha pelas conclusões, mantém seu... Então, questão de ordem, a proposta de resolução foi indeferida pelos membros do colegiado e negado conhecimento por unanimidade, doutora Lívia pelas conclusões, declaração de voto, André e Edeli. Doutora Lívia não fará declaração de voto, então. Doutora Edeli, pois não. Só registrando, se por um acaso a doutora Lívia não conseguir fazer a declaração de voto no prazo, a conselheira Amélia deve incluir no voto dela a justificativa da nossa votação de preliminar de resolução. Ok, doutora André. Farei. Tá. Doutor André. Já? Tá. Doutora Lívia vai fazer a declaração de voto, tá certo? Então, ótimo. Vamos passar para o 22. 22, ainda a recorrente Fazenda Nacional, relatora a doutora Amélia, distribuidora de alimentos Santa Marta. Agora está com a palavra, relatora. Esse é o último também. É um recurso também da Fazenda Nacional. A gente vai tratar aqui de multa qualificada, tá? Mais ou menos parecido com aquele da manhã. O acórdão recorrido foi dado para parcial provimento, por maioria de votos, para afastar a qualificação da multa, reduzindo para 75%. O despacho de admissibilidade admitiu.
encontrar razões, indevidamente intimada, não apresentou as suas contrarrazões, contribuinte. Com relação ao conhecimento, não há nenhuma ressalva, mas aí eu levo em conta a conclusão do despacho de admissibilidade e adoto suas razões para o conhecimento. Tratou, então, aqui de um auto de infração 2006-2007, de imposto de renda, contribuição social PIS e COFINS, a sistemática do Simples, 2006, e lucro arbitrado em 2007, com a aplicação de multa qualificada de 150%. Infrações, no ano calendário de 2006, diferença de base de cálculo entre os valores escriturados e os valores declarados. Depois, a outra infração, omissão de receitas, mas por depósito bancário não escriturado, origem não comprovada. E no ano de 2007, lucro arbitrado. E aqui as razões da multa qualificada. O sujeito passivo não entregou do CTF, apresentou declaração de Simples e DPJ zeradas, sem nenhuma informação pertinente a fatos geradores dos tributos devidos pela empresa, agindo de modo a impedir ou retardar o conhecimento por parte das autoridades fazendárias da ocorrência do fato gerador. O DRJ manteve o lançamento e o acordo requerido afastou a qualificação da multa no seguinte sentido. A multa qualificada foi justificada pela apresentação de declaração simplificada e DPJ nos anos calendários 2006 e 2007 sem movimentação, todavia se mostrou que esse fato não era verdadeiro, concluindo então a fiscalização que o recorrente pretendia de forma ardilosa retardar ou encobrir a ocorrência do fato gerador. Mais uma vez, corremos no TVF, onde se encontra que o recorrente exibiu do CTF no mesmo período com movimentação financeira de 2.300.000 para o ano calendário de 2006, 3 milhões e pouco para o ano de 2007. Apresentou o extrato bancário, livros fiscais e prestou esclarecimentos. Escriturou seus livros, com exceção do primeiro trimestre do ano calendário de 2006, as receitas decorrentes das vendas de mercadorias. Estes fatos demonstram que o conduto da corrente não se amolda à norma do artigo 44, que requer o dolo, a vontade livre e consciente na prática de ato ilícito. A pessoa que escritura a realidade de suas operações, prestando esclarecimento de toda sorte ao fisco, inclusive bancárias, não pode ser inscrita como criminoso. Já o meu entendimento, contribuinte ao transmitir as declarações ao Fisco Federal, declarações simplificadas entregas com valores todos zerados, enquanto que a informação para o Fisco Estadual faz de forma plena. Escriturou os livros todos de forma correta, porém ao Fisco Federal nada informou. A fiscalização, através de informações de terceiros, fornecedores da contribuinte, verificou a compra de mercadorias de mais de 13 milhões no período. Ao final, apurou no período receitas não declaradas de cerca de 12 milhões. Defende-se recorrente recurso voluntário que se tratou de mero equívoco, já que o que deveria ter sido tributado eram apenas as comissões. Apenas essa justificativa sem outras explicações ou devidas comprovações do que realmente se tratavam tais comissões, as diferenças com as informações para o fisco estadual. Também entendo que não se trata de mero erro de preenchimento, né? O dolo é evidente quando o recorrente informa valores imensamente superiores ao fisco estadual, e isso ao longo de 2 anos calendários. Ademais, enfatizo que o ano de 2006, o primeiro semestre de 2007, o contribuinte encontrava-se no regime do Simples Federal, e a declaração de todos os valores o impediria de se beneficiar da opção mais favorável. Então, eu entendo que o intuito doloso está claro, devendo se manter a multa qualificada. Com relação à diferença da base de cálculo, entendo que deve ser mantido a multa qualificada, só que não é o mesmo entendimento com relação aos meses de fevereiro a abril de 2006, com relação à infração de omissão de receitas em razão de depósitos bancários não escriturados, já que esse se deu na forma da presunção, nos termos da súmula 34. Então, eu conheço do recurso especial e no mérito dou-lhe parcial provimento para restabelecer a multa qualificada apenas na infração de diferença de base de cálculo. É o voto. Ok. Doutor André, está preparado para votar ou precisa de mais um tempinho? Não posso votar, senhor presidente. Ok. Não, aqui, no caso, eu compreendo o racional da relatora, mas eu não consigo dissociar a conduta como ela fez, né, para esses períodos, não obstante, no caso aqui, para fevereiro e abril, a omissão
razão de depósito bancário não escriturado. Aqui, veja aqui na descrição dos fatos, né, com muita clareza ali, ela enviou zeradas as declarações, né, inclusive nesses períodos aqui em que valeu-se a fiscalização da presunção de omissão de receitas, tá? E a declaração entregue zerada de maneira reiterada, contínua, e omitindo realmente, e aqui me parece sim o dolo bem caracterizado, omitindo ali, atuando com intuito doloso, no sentido de ocultar aí o oferecimento de receitas da tributação. Então, assim, eu abro a divergência para dar provimento integral, tá, ao recurso da Procuradoria. Ok, conselheira Lívia, como vota? Posição conhecida, nego provimento integral. Também diverge. Né? Outra divergência. No outro sentido. Tá, perfeito. Conselheira Edelia? Só confirmar se não tem nenhum acréscimo em relação ao depósito bancário, minha tendência é acompanhar a relatora. Ok. Estou achando muito estranho a empresa não apresentou DCTF no segundo semestre de 2007. No entanto, apresentou movimentação financeira em contas próprias. Essa informação de que teria informado movimentação financeira em DCTF, ela é incompatível. Já era faticamente quase impossível. E esse termo de verificação traz a confirmação de compras compatíveis com a movimentação bancária dos períodos, né, alinhado com quase o Guaporé, em que nós mantivemos a multa qualificada por unanimidade.
Doutora Edelissa, ela quer ficar com esse processo? Vou acompanhar a divergência do doutor André, vou manter a qualificação também sobre os depósitos bancários aqui nesse caso. O trabalho da fiscalização se estendeu em face de um contribuinte que apresentou declarações zeradas e ele identificou a movimentação de outros indícios que correspondem aos depósitos bancários com receita da atividade, para além daqueles valores que tiveram as notas fiscais emitidas e declaradas ao fisco estadual. Então, eu entendo que também, em relação aos depósitos bancários, é possível manter a qualificação da penalidade. Acompanho a divergência do doutor André. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Eu também não separo essa situação, estou verificando a continuidade delitiva, acompanho a divergência do conselheiro André para dar total. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente esquece que a multa de 75% ela não é só para não pagamento de tributo. O dispositivo legal ele continua. É não pagamento de tributo, declaração inexata ou não apresentação de declaração. O fato de ter sido declaração zerada incomoda, mas não é crime. E multa qualificada pressupõe conduta qualificada no direito penal. Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência da conselheira Lívia. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Com a divergência da conselheira Lívia. Ok. Eu vou acompanhar a divergência do conselheiro André. Então, vamos lá. Temos 1, 2, 3. São 3, é a mesma situação de ontem. Então, a relatora está vencida. A relatora está vencida. Pois não, pode falar, Edeli. Agora temos 4, 3 e 1. Formou-se maioria em uma das teses. 4, 1, 2, 4, maioria. Dá provimento integral. Perfeito. Então, vence essa, não é isso? A maioria, não é isso? Ou vamos votar de novo? Tá certo. Então, dá provimento integral, vencida a relatora, e negaram provimento doutora Lívia, doutor Caio, doutor Tozelli e doutor Caio, certo? Então, a doutora Edeli, eu vou fazer uma declaração de voto aqui, porque aquele do Cândido, eu votei com a doutora Edeli, eu votei com a divergência, e eu tenho questões particulares nesse sentido da multa qualificada em relação ao simples, e aí eu queria transpor, então eu vou fazer uma declaração de voto. Conselheiro André, só pode fazer o voto vencedor? Pois não, conselheiro. Não, senhor presidente, eu não me oponho, mas a senhora vai fazer a declaração de voto? Se quiser, eu faço. Tá, tudo bem. É porque eu já vou... Eu tô com um monte de reunião marcada aí, mas tudo bem. A conselheira dele faz? Tá, então tá bom. Não, eu vou só fazer a declaração e ia ficar só num ponto, porque para fazer o voto vencedor precisaria fazer tudo. Pode falar, doutor André. E também, porque nesse caso, eu tenho um entendimento muito mais elástico do que a doutora Edeli. Não, tá então, eu não sei se ela ficaria confortável com o que eu vou escrever. Aí, não sei se ela faria na declaração de voto para dizer que ela me acompanha, mas nem tanto, né? Tá então, resolvido, assim, tá resolvido. É porque justamente aquele do Cândido, eu acabei não fazendo a declaração de voto e eu queria fazer nesse, especificamente sobre um ponto que eu queria abordar. Mas tá ótimo, então, a conselheira Edeli fica com o voto vencedor, muito obrigada. Vamos passar para o 23, que é do doutor André, recorrente Fazenda Nacional, Vidro Belo, transportador. O senhor está com a palavra quando estiver pronto. Pois bem, pauta temática, né? Também aqui tratamos de qualificação de multa de ofício como matéria devolvida, recurso especial da Procuradoria, em face da decisão proferida pela primeira TO da Quarta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso da contribuinte para afastar a qualificação da multa de ofício. Tá? Descrevo a autuação fiscal, que acho relevante aqui, até para a gente compreender os motivos, né, pela qual se deu a qualificação da multa.
são lançamentos de ofício, de RPJ, CCLL, PIS e COFINS de 2007, ali arbitrou-se o lucro da contribuinte. Mas o arbitramento aqui, ele deu-se com base no 535, incisos 5 do Rio 99, que é aquela presunção do valor da compra de mercadorias, tá? Ela adota esse valor ali. Então, assim, a referência, o valor de compra das mercadorias, aplica-se o percentual para poder se apurar a base de cálculo. A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ. O recurso voluntário, como dito, deu parcial provimento, então manteve a infração principal e afastou a qualificação. E a PGFN interpôs o recurso especial, pretendendo devolver a matéria, estabelecimento da qualificação da multa, com base nos paradigmas aí, o 101.96.668 e 101.96.757, tá? Despacho de exame de admissibilidade deu seguimento ao recurso. A contribuinte não interpôs recurso especial, tampouco contra razões ou relatório, senhor presidente. Pode passar para o voto, conselheiro. Pois bem, em relação à admissibilidade, o voto já vai no sentido de não se conhecer do recurso por ausência de similitude fática jurídica entre o recorrido e os paradigmas, tá? Transcrevo aqui, então, o termo da verificação fiscal dos presentes autos, tá? Que, como disse aqui, ela estava omissa em relação à entrega de declarações. E, ao final das contas aqui, a fiscalização optou por se apurar a base de cálculo por meio do arbitramento, adotando ali a presunção ali do valor de compras, tá? Então, digo no voto, apesar de o relatório fiscal mencionar ocorrências a respeito do primeiro semestre de 2007, quando a contribuinte era optante por simples, os presentes autos tratam de fatos geradores relativos ao segundo trimestre. Isso aí, tá, aqui é até importante, aqui a gente está falando só do segundo trimestre. O TVF, acho que ele deve ter sido aproveitado para o primeiro trimestre também, mas aqui é só o segundo trimestre, tá? Aqui no segundo trimestre, que é esse período, 30 de setembro de 2007 a 31 de 2 de 2007, aí sim foi arbitrado o lucro com base no 535, tá? E para qualificar a multa de ofício, aqui entendo que qualquer exercício que se faça, eu não consigo resgatar os motivos ali da qualificação, mesmo buscando ali uma referência ali a descrições de fatos anteriores ali no termo de verificação, tá? Ela fala isso que é incontestável que, embora o contribuinte tenha oferido receitas no ano calendário de 2007, deixou de declarar os tributos devidos, né, em grande parte de suas receitas. É isso que está colocado. Então, esses são os autos, e onde se amparou a negativa, e onde se amparou a decisão recorrida para afastar a qualificação da multa de ofício. O primeiro paradigma, 101.96.668, entendi que ele tem uma outra abordagem. Ele leva em consideração uma planilha elaborada pela autoridade fiscal, no qual se retrata com clareza o percentual de receitas obtidas. Tá? A planilha aqui está posta no voto ali, inclusive com percentuais, tá? Aí o próprio voto ele reforça ali a questão do percentual. E digo que o paradigma, entendi, pelo menos, que o paradigma tem como parâmetro, ele toma como um parâmetro de ordem objetiva, tá? Quer dizer, parâmetros de ordem objetiva, a quantidade de períodos, a questão da reiteração, né, que ocorreu a omissão, dos percentuais, né, para afirmar a convicção sobre a qualificação. E nos presentes autos aqui eu não tenho nenhuma análise da autoridade atuante com base nessas premissas, tá? Então, entendo que o paradigma, o 101.96.668, não se presta a demonstrar divergência. Então, até para reforçar, mostro que no recorrido não tem nenhuma discussão sobre reiteração ou percentual de omissão, até porque nem está na motivação do auto, né? Nem tem essa. Mas, enfim, o paradigma não se mostra apto a demonstrar divergência. Da mesma maneira, entendo que o segundo paradigma também não se mostra apto, também da mesma maneira que o primeiro se vale em parâmetros de ordem bem objetiva, seriam ali, além das contas bancárias à margem, aí ele
ele faz ali uma apuração das planilhas, né, e o percentual do que foi declarado, do que foi omitido, tá? Então, entendo que o segundo paradigma também toma como premissas para decidir da mesma maneira que o primeiro, parâmetros objetivos, são depósito a mais da contabilidade, conduta reiterada e escrituração de valores substancial, tá? Eu acho que o Dr. Caio saiu. Oi? Agora. Opa, tá aí. Não, tá cinza, tá cinza. Acho melhor ele sair mesmo. Ok. Vamos esperar, então. Vamos aguardar, perfeito. Tainá, vamos aguardar um instantinho. Acredito que ele volte rápido. Ah, voltou, rapidamente. Pronto. Pode continuar. Doutor Caio, você ouviu até onde? Até, não, ouvi 100%. Ah, ouviu. Ok, pode continuar. Ótimo. Pode continuar, conselheiro. Perfeito. Então, firme na convicção que o Dr. Caio ouviu tudo, também entendo que o segundo paradigma não se mostra apto a demonstrar divergência. E, então, senhor presidente, voto no sentido de não conhecer o recurso. Perfeito. Doutora Lívia, como vota? Acompanho o relator. Doutora Edeli, como vota? Eu vou acompanhar pelas conclusões, porque para fazer esse passo até o auto de infração, para dizer que ele não traz a demonstração, eu primeiro passo pelo acórdão recorrido para ver que ele não traz uma justificativa clara quanto à demonstração da divergência. Aí eu partiria, quanto à exoneração da multa, aí eu partiria para o auto de infração. Então, só acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Caio, como vota? O relator e parabenizo pela minúcia da análise dos paradigmas. Eu também acompanho o relator. Então, negado o conhecimento por unanimidade, a conselheira Edeli votou pelas conclusões, certo? Em relação ao conhecimento, né? Perfeito. Podemos continuar com o senhor, doutor André, número 24, Fazenda Nacional, Sol Couros. Pois bem, pauta temática, qualificação de multa, então é recurso especial interposto pela Procuradoria, em face de decisão proferida ali pela terceira turma especial, no qual deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto por Sol, importador e exportador de couros. Então, foi dado esse provimento para afastar a qualificação. Passo a relatar aos senhores o contexto em que se deu a autuação fiscal, relativa ao lançamento de ofício de RPJ, CCLL, PIS e COFINS no calendário 2002, com base em denúncias de sonegação fiscal envolvendo frigoríficos estabelecidos na região dos Grandes Lagos, no interior do estado de São Paulo, mediante utilização de laranjas, interposição de pessoas, com o objetivo de eximir os titulares de fato do pagamento de tributos e contribuições sociais e com repercussão ao tribunal, combinando em reinvestigação da Polícia Federal e quebra do sigilo bancário pela Justiça Federal. E aí, aqui foi, no caso aqui, para se apurar a base de cálculo, a fiscalização valeu-se ali da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42 da 9430. E a multa de ofício foi qualificada. Esse é o contexto da atuação. A impugnação foi apresentada, mas foi considerada, foi julgada improcedente. Na verdade, ali os lançamentos fiscais foram julgados procedentes. Era uma época mais pretérita ali, quando a DRJ julgava era o lançamento, né? Então, aqui ela lançou procedente os lançamentos, tá? Mas a mesma coisa que dizer que a impugnação foi improcedente. O recurso voluntário aqui, como dito, foi dado parcial provimento para afastar a multa. A PGFN interpôs recurso especial para devolver a matéria por meio dos tópicos recursais relacionados ao despacho de exame de admissibilidade. A PGFN é daquela, segmentou aqui as matérias, né, da qualificação. Por isso que eu até, na realidade, não é matéria, por isso que eu denomino como tópico recursal, né? Tudo a matéria é uma só, é qualificação, mas ela segmentou
a qualificação, o restabelecimento da multa nesses tópicos recursais aqui: reiteração da conduta, expressividade da receita, conta bancária à margem da escrita, majoração de multa em caso de conduta fraudulenta. Despacho de exame de admissibilidade deu seguimento ao recurso para os tópicos recursais: expressividade da receita obtida frente à receita, conta bancária à margem da escrita. Sobre os tópicos recursais devolvidos, a PGFN manifesta-se no sentido de que teria restado a prática ilícita, da atividade ilícita da empresa fiscalizada, a prática reiterada, sistemática de infrações tributárias, na omissão de receitas, provenientes de esquema fraudulento, envolvendo utilização de notas fiscais frias. Aí diz que resta demonstrado o intuito doloso, né? E aí, sendo restabelecida a multa qualificada, caberia o afastamento da decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em razão da aplicação do artigo 173 do CTN. A PGF não apresentou petição de agravo, então, em face do segmento parcial, o despacho de unidade preparadora informa que o contribuinte não apresentou contra-razões, que desistiu da parte que lhe foi desfavorável na decisão recorrida por meio de parcelamento. É o relatório, senhor presidente. Pode ir para o voto, conselheiro. Então, diga aqui que o litígio está distrito à qualificação. Sobre a admissibilidade, eu não tenho reparos a fazer, nesse caso aqui, ao despacho. Não sei se eu posso passar para os colegas olharem aqui, passa ao mérito, mas aqui eu conheço do recurso, tá? Posso passar ao mérito? No mérito, transcrevo o termo de excertos do termo de verificação sobre o contexto da autuação, aí grifo algumas partes, no entanto, é uma autuação com várias pessoas jurídicas, né? Então tem esse contexto que nem as empresas, nem seus sócios possuíam qualquer patrimônio em seu nome. No curso dos trabalhos de fiscalização, tanto a Receita quanto a INSS se depararam com evidências de que as pessoas que constavam do quadro societário dessas empresas eram laranjas. Eu não vou ler tudo, senhores, eu só vou ler a parte grifada aqui. Durante os trabalhos de auditoria, verificamos a grande quantidade de procurações emitidas por empresas participantes do esquema, dentre elas as empresas noteiras. Uma das finalidades dessas procurações é para que os mandatários não exponham seus nomes aos fiscos e movimentem valores de suas atividades e contas pessoais. A prática tem por fim evitar que a Receita detecte a desproporção entre altos valores movimentados em suas contas e baixos valores informados. A Frinorte, tem 12 pessoas, tem pessoa jurídica, não vou citar o nome, fazer o papel de noteiro, ou seja, empresa juridicamente constituída que se prestava a fornecer, vender, né, notas fiscais frias a terceiros interessados, e por meio de interceptação telefônica, os policiais constataram a negociação de notas entre a Sol, né, e a distribuidora de São Paulo. Então, entendo que há uma demonstração de um plus da conduta, um dolo. Acho que é um contexto que não obstante a apuração da base de cálculo ter sido por uma presunção de omissão de receitas, tem elementos, pela ocorrência de elementos adicionais, tá? Claros a atestar o aspecto subjetivo da conduta, Doutor André, o senhor congelou. Aí o senhor pode sair e voltar. Bom, vou expulsar. Acho que nem ouvindo ele tá. Vamos ver aqui. Expulsar o doutor André. Eu tenho uma peninha, mas foi. Tainá, vamos aguardar se o doutor André voltar rápido, senão a gente faz uma pausa. Voltou. Voltou. No coração doendo, tive que lhe expulsar da sala.
Eu parei no TVF, eu cheguei a ler eu estava falando o TVF, estava trazendo os aspectos da questão da qualificação? Exatamente, do quanto que da fiscalização, do que a fiscalização estava colocando ali no termo de verificação e dos aspectos relativos à qualificadora. Tá, só brevemente, então, como motivação trazida pelo termo de constatação, está isso. O termo de constatação informa que a contribuinte utilizou em suas operações notas fiscais frias, de noteiras, tá? Só para deixar. Houve ocorrência de interpostas pessoas, tá? E enfim, omissão de rendimentos ali no valor substancial, na ordem de 43% da receita total, tá? Então, digo aí, entendo pela ocorrência do dolo e entendo não haver reparos no termo de constatação. Transcrevo conclusões da decisão de primeira instância, tá? Ela traz aí elementos aqui convergentes aqui, tá? Com as constatações de apostas, tá? Também trago aqui o voto vencido da relatora da decisão recorrida, né? A decisão recorrida, ela afasta, mas ela teve o voto condutor que manteve essa qualificação da multa. O voto dela bem substancioso, transcrevo aqui para os senhores, tá? Então, entendo pelo restabelecimento da qualificação da multa. Senhora Presidente, aqui eu vou propor o seguinte, a Procuradoria fala da decadência e eu não me manifestei, tá? É até súmula, né? Se o colegiado aqui entender pelo restabelecimento da multa qualificada, né? Aí entendo que caberia eu fazer um pronunciamento a respeito da decadência, tá? E realmente eu tenho que complementar essa parte aqui. Mas eu não sei, de repente o colegiado não vai me acompanhar e talvez essa apreciação seja prescindível. Mas, de qualquer forma, eu proponho, assim, parar por aqui para ver se a turma me acompanha ou não, e aí, a depender do resultado, a gente fala da decadência. Doutor Caio, ok, doutor André. Doutor Caio, por favor, pode falar. Obrigado, presidente. Eu vou trazer duas questões. A primeira, mas elas estão relacionadas. Analisando o despacho de admissibilidade, é uma questão que me incomoda, eu tenho refletido bastante. A própria recorrente, ela fragmentou em 4 ou 5 matérias, né, 4, 5 motivos referentes à multa qualificada. E foi feito um despacho decisório um despacho de admissibilidade muito bem feito, bastante extenso, mas que só entendeu que havia divergência, a demonstração, né, de divergência necessária para o manejo do recurso especial em 2 linhas argumentativas, que era a manutenção da multa qualificada pela monta, né, pelo valor da omissão, e a segunda que é a manutenção de conta bancária à margem da contabilidade. Por exemplo, que eu acredito que essa é a razão de decidir do doutor André, a manutenção da multa qualificada por conduta fraudulenta não foi conhecido pelo despacho de admissibilidade, como, por exemplo, também reiteração. Então, eu entendo que houve aqui um afunilamento do manejo recursal, de modo, e é algo que eu trago mais para debate do que efetivamente para voto, tá? Eu me sinto um pouco, eu não me sinto confortável, porque, ora, o recorrente fez a existência da modalidade recursal, ela depende dessa demonstração. A demonstração foi intentada, foi rejeitada. Até por uma questão de isonomia, se fosse um caso de contribuinte ou a PGFN tivesse recorrido só dessa matéria com aquele exato mesmo paradigma, não ia subir o recurso especial. Não ia. Nesse caso, teve essa e teve mais outras, e aí as outras subiram. Então, a gente teria que... Eu me sinto confortável, a priori, só de olhar, entendeu, na reforma do acórdão recorrido, pelas razões que foram admitidas e que existe a efetiva demonstração regimental necessária para o manejo do recurso. Ok? Essa é a primeira questão. E a segunda, conectada, é que eu não encontrei a matéria de decadência também.
na admissibilidade. E tampouco a existência de um paradigma nesse sentido. Então, eu acho que são duas coisas relevantes para a gente debater aqui. Doutor André, pode falar. Começar pela parte mais fácil, o doutor Caio. Em relação à matéria de decadência, doutor Caio, pelo menos até, lógico que o colegiado aqui ele pode firmar uma outra convicção, mas em votações anteriores, o entendimento é o seguinte: a decadência ela é súmula, tá? E então, até tem uma súmula que fala que aplica-se 173, tá? Se comprovado o dolo, né? A gente tem uma súmula para isso. Então, nesse caso, seria uma consequência, restabelecendo-se a multa qualificada, você aplica a súmula para poder afastar a decadência, tá? Esse é um entendimento. Assim, a parte não necessitaria apresentar uma matéria específica a respeito de decadência, certo? Tá? Então, esse é um primeiro aspecto. Esse é o segundo questionamento, tá? Quanto ao primeiro questionamento do Dr. Caio, de fato, temos em outras oportunidades, inclusive em recursos interpostos não apenas pela Procuradoria, mas pelos contribuintes, uma segmentação de uma matéria em vários tópicos recursais, tá? Isso acontece muito, principalmente nas autuações que tratam de ágio. As autuações que tratam de ágio ali, você muitas vezes tem 10, 11, 12, 15 tópicos recursais. Já peguei processo com vários, dezenas de tópicos recursais. Dezenas não, mas não, uma dezena e meia. Mais de uma dezena de tópicos recursais. E aí o racional empregado, tá? Mas por mim sempre foi esse. Muitas vezes você sobe-se a matéria, a glosa da despesa do ágio para fins de admissibilidade, ainda que seja por 1 ou 2 tópicos recursais, tá? Mas aí no mérito aplica-se o direito. Aí no direito o jogador aqui não está distrito, não está vinculado ali, não tem ele não está, a moldura dele se amplia, a matéria, tá? Ela abre isso, tá? Mas é lógico, assim, mas é dentro da matéria, né? Ninguém vai. Mas então, assim, você pode adotar outros para decidir outros fundamentos que não os tanto aduzidos pela parte recorrente quanto pela parte recorrida, tá? Então, por isso que aqui adotei, e sempre fiz isso nos processos de ágio, certo, doutor Caio? Sempre. Nunca me restringi ali no processo. Muitas vezes sobe com um tópico recursal ali bem aberto, bem genérico, tá? Mas na hora de apreciar o mérito, justamente com base nesse entendimento que tenho, entendo aí que no mérito é o direito que se aplica, e então sempre analisei a atuação como um todo, tá? Então, foi seguindo essa premissa. Talvez eu pudesse ter colocado isso no voto, né? Tem um parágrafo até pronto já dessa questão, né, do segmento da cognição que se amplia no mérito, né, para aplicar o direito. E aí, então, foi seguindo essa premissa que elaborei o voto, tá? Ok, doutor André, vou passar a palavra para a doutora Edeli, depois para o doutor Caio, e a gente começa a votação. Pois não, doutora Edeli? Só queria destacar que o acórdão recorrido ele não traz nenhum fundamento nenhum fundamento adicional para decidir a questão da decadência. Ele simplesmente exclui a multa e, por consequência, aplica o 150. Então, já tivemos um caso nessa sessão, acho que de relatoria da conselheira Amélia, se eu não me engano, que decidimos a qualificadora e já restabelecemos a questão da decadência, porque quando ele controverte a questão da fraude, ele já controverte as duas matérias. E em relação em relação a esse fatiamento, né, para mim fica muito difícil, por exemplo, analisar numa acusação dessa a multa qualificada tão só porque a conta bancária não foi escriturada, né, considerando que nós estamos num contexto de operações com noteiras, né, desconsiderar esse fato que está ali íncito à fraude para decidir isoladamente a questão como se fosse só a conta bancária não escriturada. E há que se considerar também que se o paradigma manteve só a qualificadora só porque a conta bancária não era escriturada, né, então
isso traz a divergência, mas a gente tem mais fatos aqui, então eu acho que nessa linha que o conselheiro André colocou de trazer toda a matéria. Conselheiro Caio, pois não, vamos encerrar. Pode falar. Não, eu fico bastante satisfeito, era realmente algo que eu queria ouvir dos colegas, eu queria empreender esse debate, que era algo que eu estava há muito tempo. A única questão é que depois a gente conversa, mas também existem limites, né? Porque a gente está falando de ágil, o julgamento foi técnico. No obter dictum, o indivíduo fala, olha, e esse planejamento tributário é inválido. Aí recorre-se do ágil de todas as matérias técnicas e do planejamento tributário. Depois é só conhecer o planejamento tributário, vai devolver todas as matérias técnicas. É uma questão também que eu acho também não é totalmente absoluta, porque aí bastaria pegar uma eventual frase, né, um obter dictum dito ali, e fazer ele subir por isso. Então, essa coisa registrado, agradeço, me dou por satisfeito e vamos concordo. em frente, é isso aí. Então, vamos começar a votação. Doutora Lívia, como vota? O relator vai incluir o parágrafo da decadência, né? Relator? Ou isso votamos depois? Pode falar, relator, pode falar. Doutora Lívia, foi o que a proposição minha foi verificar qual seria o encaminhamento do voto, né, para ver se seria o caso de me manifestar a respeito da decadência ou não, tá? Então, assim, é uma aí consequência isso. Então, eu vou, se depender do encaminhamento, aí eu vou me pronunciar a respeito da decadência. Tá, então votando só a questão da multa, não estou falando de decadência, só o gancho do Caio, então, a questão da segmentação dos tópicos, eu acho que a gente não pode punir o contribuinte que tenta recorrer por vários argumentos. Se um subiu, e depois a gente analisa o direito. Se não, o contribuinte que é mais diligente, que traz vários paradigmas, que tenta contrapor várias coisas, e não sobe por essas coisas, vai ser punido por isso, e um que só trouxe um paradigma e subiu, a gente vai analisar o direito inteiro, entendeu? Por isso que eu acho que depois que subiu o direito, a gente analisa. Por isso que concordo com o doutor André que depois que subiu o recurso, a gente analisa no mérito, mas dentro dos limites do pedido. Por isso, não concordo com a decadência, por isso que não estou votando decadência, estou votando só com o relator. A questão da qualificação da multa, aqui é o clássico caso de pressuposto de fato de norma penal, bem apontado no TVF, tem laranja, nota fria, enfim, esse é o caso de multa qualificada, então, com o relator na multa qualificada. Perfeito. Doutora Edeli, como vota? Concordo plenamente com o conselheiro André, com a conselheira Lívia, só circunstancio, a Operação Grandes Lagos, mas a multa qualificada não é mantida porque é a Operação Grandes Lagos, né? A Operação Grandes Lagos foi um marco dentro da fiscalização no estado de São Paulo. A qualidade acusatória desses processos, ela é completamente diferenciada e o trabalho foi exaustivo em se definir a repercussão nas empresas que estavam envolvidas no esquema. Então, a fiscalização vai descendo a esse detalhamento e chega a esses cheques que foram movimentados em contas bancárias não contabilizadas, que a contribuinte reconhece como seus, né, não apresenta justificativas e existe todas as evidências de que eles operaram com empresas noteiras para subtrair valores à tributação. Então, é constituído todo um revolvimento, um cenário ali do relacionamento dessas empresas no trabalho de fiscalização associado, envolvente com a Polícia Federal, e esses elementos eles são sempre trazidos na acusação a ponto da contribuinte não conseguir desconstituir esse conjunto de indícios convergentes que a fiscalização conseguiu reunir, né, e delimitar dentro de cada contribuinte na Operação Grandes Lagos. Então, diante dessas circunstâncias, o fato de ser depósito bancário de origem não comprovada, ele perde completamente a importância, porque o conjunto de evidências que a fiscalização reuniu, né, tornou Grandes Lagos um grande marco dentro dos procedimentos fiscais e, digo também, dentro do contencioso administrativo em fins de definição, de extensão de responsabilização penal e responsabilidade tributária.
Então, é realmente um trabalho diferenciado, e diferenciado por trazer essas circunstâncias individualizadas das diversas pessoas jurídicas envolvidas. Então, não é porque é a Operação Grandes Lagos, mas é porque é a Operação Grandes Lagos. Então, acompanho o relator. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho o relator. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Toselli, como vota? Vou ser sincero que o Caio colocou uma plantinha da dúvida na minha cabeça e essa minha limitação dos limites no recurso especial vai ainda me fazer refletir mais, mas, por outro lado, a doutora Lívia também bem pontuou que o julgador não julga argumento, né? Ele julga a matéria posta, e ainda que o recurso especial subiu um argumento do qual eu não concordo, eu vejo outro argumento pelo qual eu concordo com a aplicação da multa qualificada. E aqui eu peso a balança. Processo, substância. E eu agora, nesse momento, eu vou ficar com a substância, porque eu vejo aqui que é o que eu chamo de fratura exposta aqui. Aqui é uma conduta fraudulenta que, se não é esse um caso de multa qualificada, eu não sei quando seria. Porque aqui é uma quadrilha atuando para não pagar tributo. Não é um simples não pagamento de tributo, uma declaração inexata, não. Aqui existe todo um arranjo entre partes para lesar o erário. Então, nesse momento, eu vou ficar nessa linha da doutora Lívia, mas realmente ainda vou estudar mais os limites do julgador em relação ao especial, porque essa é a dificuldade aqui inicial para quem sobe aqui para escolhendo o colegiado. Mas agora, diante dos fatos que estão colocados, não tem como deixar de aplicar a multa qualificada, então eu acompanho o relator pelas conclusões, porque, com a devida vênia, o relator, nesse ponto da multa qualificada, ele é um pouco mais flexível, fundamentou bem, mas pelas conclusões, porque, para mim, é só nesses casos mais, assim, agressivos, entre aspas, nesse sentido que eu voto, presidente. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Acompanho o relator e me dou totalmente satisfeito da questão do recurso especial. Agradeço pelo debate. Ok, eu voto com o relator também, então foi conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade pelas conclusões do doutor Toselli. Agora vamos passar para a questão da decadência, né, doutor André? Então vamos lá. Está sem microfone. Senhor presidente, eu posso pedir um intervalo de 5 minutos só para transcrever aqui o que eu Pode, então vamos dar um intervalo de 5 minutos e a gente volta, tá? Legal. 5:10 a gente volta, você boazinha. 5:10, até já.